Olá, prazer estar aqui em mais um congresso de medicina chinesa, sempre muito bom falar de medicina chinesa e melhor ainda falar de auriculoterapia. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Canteiro, eu sou discípula da professora Huan Lichun, com quem eu fiz toda a minha formação. Foi de 2010 a 2013, foram 3 anos de estudos muito intensos, a professora Huan Lichun tem muita informação, muita coisa importante para passar para a gente, né? Então, foram 3 anos ali de muito conhecimento, né, que ela nos trouxe. Para quem não conhece, né, a professora Huan Lichun, então, desenvolveu uma técnica própria de auriculoterapia dentro da linha chinesa, evidentemente, né? O que ela fez é que ela evoluiu muito com a técnica da auriculoterapia. E ela criou uma nova sistematização da técnica, né? Tirando maior proveito, trazendo maior efetividade para a técnica. E aí ela organizou isso justamente para que a gente tenha uma efetividade muito maior na aplicação clínica da técnica, né? E, basicamente, né, a técnica dela se apoia no tripé que é massagem, sangria e aplicação das sementes, e, resumidamente, né, as principais características da técnica são que, através da técnica dela, é possível fazer diagnóstico e tratamento. Então, ela usa uma técnica totalmente própria de diagnóstico, que seria só através das orelhas, né? E é muito bacana, porque realmente é uma coisa incrível, assim, que a orelha mostra, né, para a gente tudo o que está acontecendo, e diagnóstico na orelha feito pela professora Huan Lichun é uma coisa impressionante. Impressionante mesmo, assim, você fala, não é possível que ela está vendo tudo isso numa orelha e está acertando, né, que é o principal. Mas é assim mesmo, ela tem uma intimidade com a orelha que não tem outra palavra senão impressionante. Resumidamente, né, as características, então, diagnóstico e tratamento, como eu falei, e outra coisa assim que também faz parte da técnica, bem legal, que é sempre trabalha com as 2 orelhas ao mesmo tempo. A maioria das técnicas trabalha uma orelha por vez. Na técnica dela, não, a gente sempre vai trabalhar as 2 orelhas ao mesmo tempo, que isso é com que amplia, né, a eficácia do tratamento, aumenta essa eficácia. Ela trabalha com sementes duplas, então vocês já devem ter visto, quando a gente compra aquela plaquinha, né, de sementes de aurículo, de um lado é de uma sementinha, do outro lado de 2 sementinhas. Justamente o lado das sementes duplas é para trabalhar a técnica da professora Huan Lichun, e essas sementes duplas são para aumentar a assertividade do ponto, porque quanto melhor a gente acertar o ponto, quanto mais em cheio a gente acertar o ponto, melhor o resultado, melhor a eficácia do tratamento. E essas sementes duplas também foram desenvolvidas para direcionar o estímulo. Então, tem pontos que a gente vai aplicar vertical, tem pontos horizontal, tem pontos na diagonal. A professora Huan Lichun já mapeou tudo para a gente. E isso, esse direcionamento, potencializa a ação do estímulo, né? E aí, quanto mais assertividade e quanto mais estímulo, maior efetividade no tratamento. E também o direcionamento já falei, o reforço que alguns pontos são reforçados, né? Não são todos, faz um espelhamento, e isso também potencializa o resultado do estímulo nesses determinados pontos, né? Fica mais enfático.
A professora Huan Chun, ela também gosta, né, sempre de falar, e ela faz questão de enfatizar isso, que a técnica dela não é reforço da acupuntura sistêmica. É uma técnica que, por si só, já tem força suficiente, uma força igual à da acupuntura sistêmica, né, para resolver os problemas, né, naquele corpo. E aí, o que eu vejo muito, né, na minha prática clínica e mais especificamente na questão de dar aula há tanto tempo, né, há tantos anos envolvida com a medicina chinesa, é que muitas pessoas deixam de usar, ou deixam, né, de usar auriculoterapia, porque acham que o resultado é muito pequeno, ou usam a auriculoterapia como reforço da sistêmica. E não existe nenhum problema nisso. Mas só que a pessoa usa como reforço porque acha que a aurículo não tem força suficiente. E, no meu modo de ver, né, e pelo amor de Deus, não sou dona da verdade, eu acho que muito isso acontece porque as pessoas não sabem tirar todo o proveito que essa técnica tem. E também por não conhecerem a técnica da professora Huan Lichun, porque eu sempre digo, quem trabalha com uma técnica de auriculoterapia, quando passa a executar a técnica da professora Huan Lichun, é um up que dá, sim, muito grande. Eu falo isso por mim mesma, porque antes de conhecer Huan Lichun, eu trabalhava outra técnica de auriculoterapia e fiquei muito impressionada com a diferença de quando eu comecei a usar a técnica da professora Huan Lichun. E outra coisa que eu gosto bastante, né, de falar em aula e chamar atenção para isso, é que aqui no Brasil, né, vou dizer, as pessoas querem fazer acupuntura só uma vez por semana, por N motivos, e eu acho que a falta de tempo é a que mais justifica tudo isso, né? Difícil quem tem tempo de todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, para uma sessão de acupuntura. É super compreensível nesse mundo que a gente vive hoje, tão louco, tão corrido. Então, olha só, a pessoa vai e faz acupuntura sistêmica uma vez na semana. Aí, o que a gente faz como terapeuta? A gente quer garantir, né, a ação desse estímulo. Então, a gente faz aurículo. E aí, parece que a aurículo está lá para complementar a sistêmica, mas para e pensa. A pessoa foi embora. Durante toda a semana, quem que está fazendo estímulo naquele corpo? Não são mais as agulhas, são as sementes. Então, eu falo que nesse caso, a acupuntura sistêmica é que passou a ser complemento da acupuntura auricular. E aí eu acho que a gente tem que parar para pensar muito nisso e ver que vale muito a pena eu investir num bom conhecimento de auriculoterapia. Porque se eu consigo trabalhar só uma vez por semana com o meu paciente, eu garanto o tratamento com uma auriculoterapia muito efetiva. Então, para pensar, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é a gente falar sobre auriculoterapia na neurologia, né? E aí já vou começar falando aqui, estabelecendo não uma comparação, mas né, só para a gente entender. A medicina moderna e a medicina chinesa. Aí, na medicina moderna, né, aqui tem um rol aqui, ó, de doenças neurológicas. Se a gente observar bem, essas doenças neurológicas que estão aqui aos olhos da medicina moderna, para a medicina chinesa, tudo isso aqui são sintomas. Por quê? Porque a gente sabe que a medicina chinesa vai classificar as doenças através dos 3 fatores: fatores internos, fatores externos, fatores nem internos nem externos. E que esses nomes, na maioria aqui, quando a gente classifica
faz um diagnóstico através da medicina chinesa, isso são apenas sintomas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse é o bacana da auriculoterapia. Eu consigo, em uma mesma sessão, trabalhar pontos de sintomas e pontos que tratam a causa, o que está desencadeando esses sintomas. E aí eu consigo tratar os sintomas, que é o que está incomodando a pessoa, e ao mesmo tempo ir tratando o que está originando esses sintomas para que eles desapareçam de fato, para que de fato a gente restabeleça a saúde daquele corpo. Outra vantagem da auriculoterapia nas alterações neurológicas é que, como a auriculoterapia, por ser um microsistema, tudo que eu tenho no meu corpo, eu tenho refletido na orelha, então, como eu tenho o sistema nervoso no meu corpo, eu vou ter pontos que representam o sistema nervoso na orelha. Então, ó, esses pontos vão ser fundamentais na aplicação clínica da auriculoterapia voltada para as doenças neurológicas, porque eles são pontos de sistema nervoso. Aí vamos lá, né? Vamos iniciar pela enxaqueca. E a enxaqueca é legal? E assim, né? Só para lembrar que para a medicina chinesa, enxaqueca e cefaleia não tem a menor diferença, porque tudo que a pessoa sente, né, durante a enxaqueca ou durante uma forte dor de cabeça, como náusea, enjoo, fotofobia, etc., são sintomas, lembra? E aí é só eu pensar um pouco em medicina chinesa que eu vou conseguir estabelecer uma boa relação de sintoma e origem de sintoma. Aliás, esse é uma outra grande vantagem da auriculoterapia. Com uma boa base de auriculoterapia, né? Eu tendo um bom conhecimento de Yan, 5 movimentos, Zanfu, eu consigo fazer um trabalho bem bacana na auriculoterapia. Diferentemente da acupuntura sistêmica, eu preciso ter um conhecimento mais estruturado, um conhecimento mais sólido, eu preciso fazer um bom diagnóstico, fazer uma boa diferenciação de síndromes, né, até para estabelecer o diagnóstico e poder fazer o tratamento. E no início, quando a gente está se iniciando, né, na medicina chinesa, isso é bastante difícil, sim, né? A gente precisa também para exercer bem a acupuntura, ter uma boa saber língua, né? Saber pulso, tudo que no início a gente não sabe, a gente está na fase de aprendizagem. E a auriculoterapia, ela já não exige tanto conhecimento, ela exige uma boa base, porque com uma boa base eu consigo pensar, eu consigo raciocinar em cima da medicina chinesa e fazer um bom trabalho, que é o que a gente vai fazer aqui. É por isso que eu fiz aquela entrada mesclando medicina moderna com medicina chinesa. Por quê? Porque é o que eu falei, a gente vai trabalhar sintomas e causa de sintoma. E aí vamos pegar esse exemplo justamente aqui com a enxaqueca, né? Primeiro, então, a gente já vai iniciar com pontos da zona correspondente. Pontos da zona correspondente à queixa da pessoa, que é dor de cabeça. E aí eu já começo estabelecendo lá uma relação legal, né? Porque eu já consigo saber se é uma dor de cabeça Yanmin, Shaoyang, Taiyang, Jueyin, que já vai dar para eu fazer um trabalho bem bacana. Pô, mas professor, aí você já complicou, né? Você estava falando de um conhecimento básico, já entrou aí com Taiyang, Yamin, que negócio é esse, né? Mas é muito simples, de novo, na auriculoterapia. Basta eu perguntar para a pessoa, onde dói a sua cabeça? Se a pessoa falar que dói a região aqui da testa, a região da fronte, é uma cefaleia Yan-Min.
Por quê? Porque é o canal do estômago que passa por aqui. Então, olha aqui, já estabelecemos a zona correspondente. Então, que ponto que eu vou aplicar se a dor de cabeça é frontal? O ponto frontal associado ao ponto do estômago, que é o canal de energia que passa por aqui. Aí a pessoa fala: não, minha dor de cabeça dói aqui a lateral, as têmporas, ou de um lado só, ou dos dois lados. Então, ela já está dizendo: o ponto da zona correspondente ao ponto temporal. Qual é o canal de energia que passa? Vesícula biliar, portanto, uma cefaleia Shaoyan, né? E aí vamos tratar temporal mais vesícula biliar, ou seja, estou trabalhando ponto do local, ponto do sintoma, mais ponto de medicina chinesa, do que está originando a causa. Ah, dói aqui a nuca, minha dor de cabeça é aqui na nuca. Nuca, região occipital, canal de energia que passa da bexiga. Então, cefaleia, Taiyan. Vamos tratar a região occipital mais a bexiga, que é o canal que está comprometido. E outro vai chegar e vai falar o quê? Ah, minha cabeça dói o topo da cabeça. Parece que vai explodir, parece que vai sair a tampa. Então, é uma cefaleia Juein. Por quê? Porque agora quem está comprometido é o fígado. A gente tem que lembrar que o fígado tem um ramo, o canal do fígado tem um ramo interno que sobe até a cabeça, onde ele se une com o canal do vaso governador. Então, a gente vai colocar, lógico, que o ponto do fígado mais o ponto vértex, que é o ponto que trata a dor de cabeça no topo da cabeça. Então, aqui a gente já estabeleceu pontos de sintoma junto com pontos de causa, né? A zona correspondente e o Zanfu correspondente. Ah, mas e se a pessoa falar, poxa, mas minha cabeça dói aqui a região da testa e sobe para o topo da cabeça? Muito fácil. Se eu já sei que quando dói a fronte é o frontal e quando dói a cabeça é o topo da cabeça é o vértex, então eu vou pôr frontal, vértex, estômago e fígado. Ah, dói aqui a nuca e dói a região temporal. Então, occipital, temporal, bexiga, vesícula biliar. Eu faço as combinações das regiões que a pessoa tem a queixa de dor. Bem simples, né? E aí a gente complementa com quem? Com o ponto cérebro, lógico, né? Porque também é um ponto de zona correspondente. O que está afetado na dor de cabeça? A cabeça. O que a gente tem dentro da cabeça? O encéfalo. Então, a gente vai representar o encéfalo através do ponto cérebro, que vai fortalecer o cérebro, lembrando, o mar da medula, né? Também vamos utilizar o ponto subcórtex, porque principalmente as áreas nervosa e vascular do subcórtex, a área nervosa que vai regular a atividade do córtex cerebral, vai regular a atividade do córtex cerebral, que é a excitação, depressão do cérebro, né? A gente está sempre pensando, esse cérebro está sempre em constante atividade. E a parte vascular do subcórtex, melhorando a vascularização. E aí também escolhemos o simpático, porque na maior parte das enxaquecas existe uma alteração do tônus vascular. E o simpático ele vai regularizar, né, esse tônus vascular. E aí a ideia, né, de iniciar com a enxaqueca é justamente para a gente entender qual é o raciocínio que a gente tem que ter para trabalhar em auriculoterapia
e não ficar dependente de protocolos, né? Não precisar pegar livro lá. Então, quando eu estiver lá com o meu paciente, pelas manifestações dele, do que ele estiver fazendo, eu vou encaixando isso na medicina chinesa, que eu vou vendo qual o órgão, a víscera afetada, qual o canal afetado, enfim, e vou trabalhando, ou qual o movimento, né, afetado, pensando em 5 movimentos, e assim eu vou trabalhando e criando um protocolo próprio para aquele paciente, como é o caso aqui que a gente fez com o exemplo da enxaqueca. A gente está criando um protocolo específico para aquele paciente, conforme o local da dor da cabeça dele. Vamos lá. Aí, Parkinson. Vamos falar um pouquinho do Parkinson, que também é uma doença do sistema nervoso, mas especificamente do sistema nervoso central, né? Que afeta a capacidade do cérebro de controlar os movimentos corporais. Tem relação com o neurotransmissor, né, dopamina, além de outros, mas a gente nem vai entrar nesse mérito. E pelos sintomas, né, do mal de Parkinson, a gente pode perceber que o que está ali muito presente é vento e estagnação. São 2 fatores bem presentes. Como eu falei, eu posso não ter assim um mega conhecimento de medicina chinesa, mas eu tendo um conhecimento básico, já dá para eu perceber que ali tem presença de vento e também uma estagnação bastante importante por causa do enrijecimento, vento por causa dos tremores. E aí a gente tem que pensar que sempre que a gente tem vento, né, tem estagnação, uma coisa vai levando a outra. O vento, ele afeta muito o qi e o sangue. E esse qi, esse sangue afetado, no caso aqui, né, do Parkinson, ele acaba não nutrindo os tendões, que é a parte bastante comprometida do Parkinson, né? A dificuldade de locomoção, o enrijecimento, os tremores. E a estagnação também levando a um quadro de calor. O calor consome os líquidos corporais, então ele vai consumir qi, ele vai consumir sangue. De novo, a gente pensando na importância de se trabalhar também o sangue nessas alterações neurológicas, onde o fator vento é sempre muito presente. Então, sempre lembrando disso. Que pontos nós escolhemos aí para trabalhar, né, o Parkinson? Fígado e vesícula, por ser óbvio, né? Já que a gente está falando de vento, a gente está falando de estagnação, tem que trabalhar essa madeira. Estamos falando de falta de nutrição dos tendões. Então, pensando em tudo isso, temos que trabalhar a madeira. E aí a gente usa o órgão e a víscera para potencializar o equilíbrio Zanfu, né? E potencializar não, mas equilibrar a madeira. Então, de novo, né, como eu falei, é meio óbvio a gente usar fígado e vesícula biliar nesse caso. O rim, a gente trabalha para, por ele ser a base de todo yin, de todo yang, a essência do rim que nutre o cérebro, isso é bastante importante. De novo, a gente está falando de doenças neurológicas. Nas doenças neurológicas, o órgão que está afetado é o cérebro. Para a medicina chinesa, cérebro é o mar da medula e é a essência do rim que nutre o mar da medula. Por isso, a gente vai usar muito o ponto do rim nas alterações neurológicas também, assim como o fígado, pela questão do vento, que eu falei que é muito presente, né? E também é o yin do rim que nutre o sangue do fígado. E a gente já sabe que quando tem vento, o qi e o sangue
estão afetados. O baço, pelo mesmo motivo, se o sangue está afetado, quem forma sangue na medicina chinesa? O baço. Ele, através da sua função de transformação e transporte, ele vai extrair o Qi do alimento e, através do Qi do alimento, ele vai formar Qi, sangue, Jinie, líquidos corporais, etc. Então, o baço é um ponto bastante importante. Outra característica bastante importante do baço no Parkinson é que o baço controla os 4 membros, que é o que está afetado nessa doença. E, de novo, tonifica o sangue, como a gente acabou de falar. O ponto tálamo, ele entra para regular as atividades neurovegetativas e, dessa forma, ele vai regular todos os órgãos e vísceras, ele vai regularizar os Zanfu. O cérebro é um ponto, de novo, né? É o mar da medula que a gente acabou de falar, é o órgão comprometido, então ele é muito importante e para fortalecer o cérebro, que no caso aqui está bastante comprometido, é o sistema nervoso central que está comprometido no Parkinson. O subcórtex, de novo, né? A gente vai falar da área nervosa, da área vascular, a área nervosa para regular o córtex cerebral e a área vascular para melhorar a circulação, melhorar a vascularização. E, por fim, aqui o ponto tronco cerebral, que também fortalece o cérebro. Ele tem uma função muito importante porque ele acalma o vento interno e ele acalma a mente. Então, é um ponto também muito importante. E aí, com esses pontos, a gente vai conseguir ter um resultado bem bacana no mal de Parkinson. Outra patologia que bacana para se trabalhar com auriculoterapia na área da neurologia é a hiperatividade e o déficit de atenção. Olha, eu sempre falo assim nas minhas aulas, né? Quando eu vou falar principalmente sobre o ponto frontal, ou quando a gente fala de memória, né? Essas coisas, que o pessoal está sempre, memória, para estudar a medicina chinesa, é verdade. Mas, mais especificamente, né, sobre a hiperatividade e o déficit de atenção, eu falo que deveria ser proibido fazer uso de medicamento em crianças antes de se tratar com aurículo, porque aurículo em criança dá um resultado bárbaro, a criança responde muito bem. E aí, quando ela é medicada, né, simplesmente toma um remédio, poxa, aquele remédio tem um monte de efeitos colaterais, a criança fica meio, né, assim, não é legal. Sendo que a gente tem um recurso totalmente natural, que é a auriculoterapia, que tem uma excelente aceitação pelas crianças e que dá um resultado muito bom, muito bom. Então, eu falo, deveria ser proibido, né? Por isso que essas técnicas precisam ser aplicadas mesmo no SUS, para que todo mundo tenha acesso a elas. E a auriculoterapia, que é uma técnica tão bacana, tão simples, né? É uma técnica que nem tem custo alto, um custo super baixo para se fazer e com resultado tão importante. Mas vamos lá, vamos ver aqui os pontos que nós escolhemos para tratar a hiperatividade e o déficit de atenção. Bom, de novo, fígado, porque é só olhar aqui essa imagem, né, que a gente vai ver o que acontece na hiperatividade, né? A pessoa, a criança, vamos falar criança, mas pode ser o adulto também, né? Mas na criança ela ainda não sabe muito bem controlar isso, né? Então ela está em 10 lugares ao mesmo tempo, fazendo 20 coisas ao mesmo tempo e não para. E essa característica de estar para lá, para cá, movimento, nos remete a vento.
de novo, ele presente, né? E aí pensando, pô, mas de novo, né? Então quem vai entrar de novo, lógico, você vai falar de novo o fígado. Sim, a gente já falou, doença neurológica, na grande maioria, presença de vento. Se tem vento, eu preciso tratar o fígado para que ele consiga restabelecer as funções da madeira, né? Então precisa ter o fígado lá presente. O fator climático da madeira é o vento. De novo, né, o fígado, ele é responsável pelo livre fluxo do qi e do sangue. Então, a gente precisa tratá-lo para que ele possa equilibrar novamente essa madeira. O rim. E também não custa de novo lembrar, né, do aquele ramo interno do fígado que chega até a cabeça, né? Porque, de novo, doença neurológica, quem vai estar afetado? De novo, cérebro e tal. Então, déficit de atenção, precisa trabalhar quem? Cérebro. De novo, fígado aqui entrando, pensando em tudo isso. O rim, de novo, base de todo yin, todo yang, então ele equilibra, é a essência do rim, de novo, que nutre a medula, cérebro, mar da medula. E para se ter uma boa memória, trabalhando aqui também já o déficit de atenção, para se ter uma boa memória, precisa ter um rim bom, por isso que a gente tem que trabalhar o rim. Baço. De novo, se tem vento, qi e sangue podem estar afetados, e aí o rim e o baço também tonificam o sangue. Outra questão aqui que o baço vai entrar, né? Porque o baço é a residência do I, do intelecto, que é o responsável pelo nosso pensamento organizado, o pensamento do estudo, né? Então, memória, foco, concentração é o baço responsável por isso. E, de novo, a gente está falando déficit de atenção, então eu preciso fortalecer memória, eu preciso fortalecer o intelecto. O coração, ele entrou também, ele acalma a mente, ele acalma o Shen. O cérebro é a morada do Shen, né? O coração alberga a mente, o coração é a residência da mente, e é o sangue do coração que nutre a mente. Então, ele precisa entrar aqui para a gente trabalhar, né, essa hiperatividade, esse déficit de atenção. O cérebro, o ponto do cérebro para fortalecer o cérebro, o ponto do cérebro para fortalecer a capacidade cognitiva. O ponto frontal não pode faltar, porque ele fortalece a mente, ele fortalece justamente as funções cognitivas, ou seja, memória, concentração, foco, atenção, é o ponto frontal quem trabalha. Então, um ponto muito importante. E aqui nós separamos um trio, né? Que é um grupo de pontos que tem a característica de acalmar a mente, acalmar o Shen. Então, não adianta só eu fortalecer a mente, né? Eu preciso também acalmá-la para que os pontos, né, que dão foco, concentração, memória, atenção, possam exercer a sua condição. Então, esse é um protocolo bem bacana, um protocolo para ser sim usado em crianças, principalmente, lógico que em adultos também, mas que, como eu volto a repetir, em crianças o resultado é bem expressivo. Sempre criança responde muito bem, e a auriculoterapia mais ainda, porque ela aceita bem a auriculoterapia, né? Porque são sementinhas, isso é bem bacana, né? O que mais?
Paralisia facial, nevralgia do trigêmeo. Então, vamos lá. Na paralisia facial, quais são as características, né, da paralisia facial? Estagnação, porque para o movimento, né, na paralisia, como o nome já diz, para o movimento. Então, a gente vai ter lá uma estagnação e também vento. Geralmente é o vento que penetra, né? Geralmente é algo súbito, uma ação súbita, né? Que desencadeia a paralisia facial. E também, eu não sei, de novo, né? Eu coloquei paralisia facial e nevralgia de trigêmeo juntos, porque a forma de tratamento é basicamente a mesma na auriculoterapia. A gente vai trabalhar igual para ambos, né? Então, já coloquei as duas juntas aqui. Então, tem vento, tem estagnação, de novo, né? Na maior parte das doenças neurológicas é isso que ocorre, e aí a gente selecionamos aqui. Agora, nós selecionamos o baço e o estômago. Por o estômago, porque é o canal do estômago, ele passa aqui por toda a face. Então, é um ponto super importante para se trabalhar. Sempre que tem vento, a gente vê que pode ter afetado afetar o tio sangue. Então, vai faltar tio sangue para nutrir a face. Então, é importante a gente fortalecer aqui com o baço. O baço que controla os músculos, o músculo que está paralisado ou o músculo que está inflamado na nevralgia. Na verdade, não os músculos, os nervos que estão inflamados, né? Então, trabalhar baço e estômago, e aí, juntos, eles também estarão tonificando tanto o Qi como o sangue, porque baço e estômago é que formam Qi e sangue. Fígado, de novo, presença de vento, para restabelecer o livre fluxo do Qi, que nesse caso está interrompido, né, no caso da paralisia facial. Então, muito importante. Ponto da zona correspondente. O ponto da zona correspondente aqui é a área da bochecha. A área da bochecha, né, ela vai trabalhar toda essa região, que é a que está comprometida, ela vai trazer nutrição para essa área do rosto, da face, então, extremamente importante a gente trabalhar a área da bochecha. Sanjal. O ponto sanjal, aqui, ele entra não pela sua função na medicina chinesa, ele entra porque pela sua localização anatômica na orelha, ele está justamente onde se reúnem ramos dos nervos glossofaríngeo, do nervo vago e dos nervos faciais. E é tanto por isso que o ponto sanjal, ele é fisiologicamente ativo, ou seja, se a gente apertar o ponto sanjal de qualquer um, a pessoa vai relatar dor, porque dói. Por quê? Porque os nervos estão bem ali. Então, quando você pressiona com o apalpador, você dá aquela pressão na inervação, e ali tem o quê? Maior sensibilidade. Se tem maior inervação, tem maior sensibilidade. Lembrando sempre que a inervação é um dos fatores que colaboram muito para o sucesso da auriculoterapia. O fato da orelha ser ricamente inervada, né, e ter ramos aí de vários nervos, faz com que o resultado se torne tão potente da auriculoterapia, como eu já falei. Então, o sanjal é muito importante pela essa ação dos nervos que passam, né, embaixo dele, vamos dizer assim, né? O nervo aurículo temporal.
O nervo auriculotemporal, ele se conecta com o ramo inferior do trigêmeo. Então, o trigêmeo normalmente está afetado, tanto na paralisia facial, na nevralgia do trigêmeo, então nem se fala, né? É uma redundância. Então, o nervo auriculotemporal, ele trata todas as doenças causadas por transtorno dos nervos craniais. E no caso aqui, né, nas doenças neurológicas, a gente tem transtorno dos nervos craniais, lógico. Então, o nervo auriculotemporal vai ser bastante importante. O ponto tronco cerebral, porque os pares, né, dos nervos craniais comprometidos, eles partem justamente do tronco cerebral. Então, um ponto importante para a gente trabalhar, lembrando que tronco cerebral acalma o vento interno e acalma a mente também, acalma o Shen. Então, um outro ponto importante para ser usado. E, por fim, aqui o NAM, o nervo auricular maior. Por que a gente vai usar o ponto do NAM? Porque ele relaxa essa área de maxilar e mandíbula. Ele relaxa toda essa área, que também é uma área afetada na paralisia facial e na nevralgia do trigêmeo. E o NAM, ele melhora a circulação de toda essa região. Então, outro ponto bastante importante para ser utilizado. E vamos lá que nosso tempo está acabando. No acidente vascular cerebral, de novo a gente está falando de vento, né? De novo a gente está falando de fígado, muito se fala no acidente vascular cerebral, da subida do yang do fígado. Então, de novo, por isso a gente selecionou fígado e vesícula para fazer a relação yin yang aqui, né? Fortalecer a madeira, como a gente já falou lá para trás. O rim, porque é a essência do rim que nutre o cérebro, o mar da medula, o cérebro está muito afetado no AVC. O rim também tonifica o sangue, o baço tonifica o sangue, controla os músculos, controla os 4 membros, normalmente tem sequelas, né, no AVC, o cérebro, porque é o órgão comprometido, o tronco cerebral para fortalecer o cérebro, que é o órgão comprometido, acalma vento interno, acalma a mente, o subcórtex, a área nervosa e a área vascular para restabelecer o equilíbrio do córtex cerebral, para melhorar a circulação, a vascularização, e zona correspondente corresponde ao que tiver sequelado em decorrência do AVC. Ficou com sequela de membro superior, então trabalha pontos de membro superior, ficou com sequela de membro inferior, então acrescenta pontos de membro inferior, e assim vai. Estou correndo um pouquinho, porque vocês já entenderam o raciocínio e porque nosso tempo está acabando. E eu quero falar ainda de Alzheimer e demência senil, sendo que o Alzheimer é um tipo de demência senil. Mas aí a gente pode até pensar, antes mesmo de Alzheimer ou de demência senil, pensar mesmo naquele declínio que com a idade a mente vai tendo e usar esses pontos para fortalecer a mente como prevenção também. Então, eles também vão ser bastante válidos, tá? O Alzheimer ou a demência, né, são doenças neurodegenerativas do sistema nervoso que afetam as funções cognitivas, assim como o próprio envelhecimento. Por isso, de novo, eu enfatizo que esses pontos podem ser usados preventivamente. Rim, né, a essência do rim que nutre a medula, então aqui nutre o cérebro, mar da medula, então o ponto do rim vai ser bastante importante. Baço e estômago para fortalecer a terra, que é responsável pelo pensamento, pelo intelecto, então aquele pensamento organizado, memória, concentração, foco, a responsabilidade é da terra, então a gente trabalha baço e estômago para equilibrar isso, coração, porque é o sangue do coração que nutre o cérebro, além de lembrar, né, que o cérebro mora no coração, o coração alberga a mente, o
coração alberga o Shen. O ponto cérebro, porque regula a atividade do cérebro, porque desperta a mente, porque clareia a mente, fortalece as funções cognitivas, como já falamos, o tronco cerebral em reforço ao cérebro, para fortalecer o cérebro, acalmar a mente, estimular a mente. O subcórtex também, para fortalecer o córtex cerebral, a sua área nervosa, a sua área vascular, melhorar a vascularização, regular o córtex cerebral. O frontal, porque a gente viu que é um ponto muito importante para memória, foco, concentração, né? E o nervo vago, que estimula a atividade cerebral. Então, esses eram os que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só entrar em contato comigo, né? Manda um direct